E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso No caso, Foodcast. Isso. E hoje a gente vai falar, a gente já vem falando aí de vários tipos de alimentos, né, lá nos nossos últimos episódios aí. No último episódio a gente falou sobre a cerveja, já alimentos bem tradicionais e presentes na nossa vida, né? E hoje a gente não falaria diferente. Hoje a gente resolveu trazer um alimento também que está muito presente na nossa vida, seja... Todos os dias, mano. Todos os dias. Todos os dias. Esse aqui não tem quem fuja. A mesma dica da outra vez, né? Não, mas na outra vez ainda tinha gente que não consumia, mas esse aqui é difícil, não ter alguém que consome. É verdade. Isso aqui é mais complicado. E não somente na nossa casa, na nossa rotina, mas também é um ingrediente muito utilizado na indústria, né? Seja a indústria alimentícia ou outros tipos de indústria. Certeza. E aí hoje a gente vai falar sobre o sal. O sal, aquele velho sal de cozinha. Né? E para a gente conversar um pouco sobre esse tema, a gente convidou ele, que é engenheiro químico, engenheiro de alimentos, tem especialização na área de engenharia de operações e já trabalhou em indústrias, não somente a indústria de sal, que atualmente é a atuação dele, mas já trabalhou em indústrias de produção de ovos, de camarão, que eu não sei nem o nome específico. Tem um nome específico, Bruno, mas carne, não sei das contas, mas eu digo de camarão. Cassinicultura. Pronto, deu a dica aqui. E atualmente ele trabalha na indústria salineira, né? Ele está na parte de coordenador de PCP, da parte de operações. E seja bem-vindo, Teófilo. Obrigado pelo convite. Aqui é um prazer falar com vocês e estamos aí, né? Para tirar dúvidas, conversar, bater um papo. Perfeito. Show de bola, cara. E aí, Teófilo, pra gente começar, acho que o questionamento principal das pessoas, né? Normalmente a gente faz a compra de um alimento, pelo menos eu sempre me pergunto, rapaz, como é que é feito esse alimento, né? Uhum. Principalmente a gente que trabalha na indústria de alimentos, a gente passa por várias questões como é que esse produto foi fabricado. E aí, o sal, como é que surge o sal? Poderia explicar assim quais são as etapas para que a gente saia lá da salina até chegar na nossa casa? A gente não faz sal, né? A gente coleta o sal, né? Quem faz é a natureza, né? O sal já está presente no mar, né? Então é um processo onde você controla algumas variáveis, mas é um processo bastante natural, né? Particularmente aqui no estado do Rio Grande do Norte, que é onde concentra a maior parte da indústria salineira do Brasil, né? A gente tem o sal marinho, né? Vindo do mar, né? Existe sal gema, que é mineração em outros países, né? Chile, Bolívia, tem grandes salares, né? Mas aqui, 95% da produção de sal marinho do Brasil está localizado no Rio Grande do Norte, né? Então, o processo em si, ele começa com a captação da água do mar, né? E essa água do mar, ela já contém o sal ali e ele precisa chegar num grau de densidade adequado para ele precipitar, né? Então, após a captação, a água do mar, ela passa por um longo percurso, né? Então imagine uma área, grandes lagoas, onde você vai passando essa água e com o tempo ela vai evaporando e vai ficando sal ali. Então você tem uma lagoa, aquela área depois de um tempo passa para outra. E vai evaporando, né, Teófilo? Caramba, olha aí. Exatamente. E assim, imagine hectares, né? Falando particularmente lá da Salina da gente, são 2.400 hectares de área de evaporação, né? Então a água praticamente circula o ano todo para chegar no momento da formação do sal, né? Então depois que ela passa por todos os evaporadores, ela vai chegar na área que a gente chama de cristalização, que é outra área gigantesca, onde a salmoura, que a gente já chama, né? Ela já tem uma densidade adequada, e aí você deixa lá por algum período e ela começa a precipitar o sal, né? E aí, depois de precipitado, a gente faz a drenagem da água restante. E aí entram máquinas pesadas para fazer a coleta desse sal. E aí entra para a parte da indústria, onde essas máquinas leva esse sal, ele faz uma cura, né? Passa por 60 dias até, né? Curando, ficando adequado para ele entrar na indústria. E aí, ou ele pode ser vendido a granel, né? Ele pode ser colocado em carretas e despachado para diversas finalidades. Ou ele vai para o beneficiamento. Ele pode ser moído ou pode ser refinado. E aí, esse sal aí tem várias particularidades, vários parâmetros que você controla para ele estar adequado para cada tipo de indústria ou consumo específico que ele vai ser utilizado, né? Mas basicamente é isso. Poxa, que legal, hein? Saber que um produto assim
a gente considera tão simples, né? Mas que tem Sim, várias etapas de processamento, né? Até chegar realmente na nossa mesa. E uma coisa interessante, porque pelo menos eu já vi, né, a indústria salineira, pelo menos as lagoas, e não imaginava que existia esse processo que você falou de uma transferência de uma lagoa para outra. Eu imaginava que fosse várias lagoas, obviamente, esperaria fazer o processo de evaporação daquela água que está ali, mas que não que existia essa transferência para conseguir, talvez até mais agilidade no processo. Né? Vai aumentando a concentração, Teófilo? Vai aumentando a concentração e cada etapa de evaporação, né, cada densidade média, que a gente chama ali de cada etapa, tem uma especificidade. É basicamente um ecossistema ali, né? Então você tem a influência de micro-organismos ali para ter uma qualidade de sal, né? Então você tem todo um processo específico e assim, por exemplo, você pode ter um terreno muito bom e toda essa movimentação de água ela ser feita por gravidade, né? Então se você consegue um ponto de captação alto e faz todo esse circuito por gravidade, é excelente, né? Senão você utiliza bombas, né, para acelerar esse processo, né? Sim. Mas o interessante é que quanto mais essa água circule, melhor, porque ela vai chegar com a densidade adequada lá no fim do processo. Isso dura quanto tempo, mais ou menos? Assim, é constante, porém a gente estipula que é o ano todo, né? Então, o volume que você está captando hoje, ele só vai virar sal no próximo ano, por exemplo. Caramba, olha aí. Aí você parou a indústria dessa no meio do caminho para voltar à operação. Se tiver algum problema, o que acontece? E assim, é interessante também porque o sal ele tem época de safra e época de entre-safra, né? Porque a gente fala que colhe o sal, né? Então, durante 9 meses você produz, né? E durante 3 meses, que é o período onde tem a concentração de chuva, né? A gente nem faz o processo, nem bombeia a água para ela entrar no circuito, né? Porque vai ser ineficiente e nem produz sal porque a salmoura vai estar sempre com a densidade baixa porque tem índice pluviométrico ali, né? Uhum. Então você não consegue ter a densidade para precipitação. Esse ano acho que vocês sofreram um pouquinho, né? Nossa. Exatamente. Esse ano foi atípico, né? A gente tem uma média ali na região de 600 milímetros anuais, né? Esse ano chegou a 1.000 milímetros. Caramba. Então, quase dobrou. Então, quase dobrou o resultado. E o impacto, como eu falei para vocês, o impacto é próximo ano. Tá vendo? Muito provavelmente quando tiver o balanço geral do próximo ano que vai conseguir ver, né? Variação de preço, falta de produto no mercado, próximo ano vai ser impactado. Se tiver um próximo ano de muita chuva também, aí complica bastante. Será que falta sal no mercado, hein? Não, falta é difícil, né? Mas vai ter um pouquinho de oscilação no preço. Entendido. Você tinha até comentado aquela parte que aqui o Rio Grande do Norte, né? Se você quiser comentar, a parte do Rio Grande do Norte. Sim, que ele comentou, né? Que o Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal, né, marinho, né? Provindo marinho aqui no Brasil, né? Poxa, então se o Rio Grande do Norte é o maior produtor e a gente teve esses problemas aí com a parte de chuvas, Teófilo, acho que pode ter um grande impacto realmente no preço do sal do Brasil, né? Eu não diria do Brasil assim, porque esse sal marinho nosso aqui, ele tem até uma barreira geográfica, né? Por quê? O sal é muito barato, né? Então, quando você coloca o preço do frete, ele fica muito caro quando você começa a entrar em áreas ali do centro-oeste e sudeste, né? E lá tem uma influência muito grande de sal importado, né? A gente importa muito sal, né? A produção que a gente tem no Brasil de sal marinho não atende a necessidade do mercado. Então, o Brasil é um importador de sal também. Caramba. Eles consomem tanto sal, né? É porque assim, a gente sempre imagina consumo humano, né? Isso. O consumo humano é irrisório perto da quantidade de processos industriais que utilizam sal como matéria-prima. Então, Isso é verdade. Tem, por exemplo, lá no abrandador, tem um processo lá que utiliza o sal para retirar lá alguns íons da água, né? Esse aqui no Fazer processo a regeneração do abrandador. Também, né? Processo de carnes, tem o processo de salmoura, né? Sim, frigoríficos, pessoal que faz charque, curtume. Assim, existem mais de 1.000 processos que utilizam sal como matéria-prima. Então, para qualquer um que você atirar, você está em algum processo que usa sal. E vocês atendem essas diversas indústrias? Nosso foco hoje é mais nutrição animal e indústria, né? A gente tem grandes clientes, indústrias saneantes, tratamento de água e esgoto, indústria alimentícia também, né? Alimentícia, nutrição animal, tanto para ração quanto para fertilizante, agropecuária. Tem vários mercados em que pode ser utilizado. Tá aí. Imagina que sal, pelo menos a nossa imagem assim, é que o sal é muito
Como é que eu posso dizer? Não imagina essa diversidade de mercado, né? Vamos dizer assim, da Eu, aplicação eu, eu deles, pensava que era mais, assim, Ah, se eu fosse dizer, eu ia dizer, rapaz, 99% consumo humano, 1% para uso industrial. Pra você ver, né? Como É a quase pessoa o é contrário. leiga. né? É o contrário. É o contrário. Se usa pessoa- mais para a indústria do que para o consumo humano. Com certeza. Teófilo, aí falando sobre o processo aí, quais são os principais riscos, né, que a gente tem em relação à contaminação do sal durante o processo? É mais na extração? Qual é o principal risco? Ali, ele pode estar contaminado, não sei como ele é extraído do mar, pode vir contaminado com areia, por exemplo? Uhum. Ou tem outro contaminante aí que realmente tem que ter cuidado, tem que ter uma etapa a mais ou um controle maior? Uhum. Então, o processo em si, como eu havia falado anteriormente, ele passa por um ecossistema, ele tem muita influência de micro-organismos, né? Então, se as densidades não estiverem adequadas na evaporação, pode ser que lá no fim você tenha alguma substância proveniente de micro-organismos que altere a coloração, né? Por exemplo, né? Só que o sal, assim que ele é colhido, ele passa por um processo de lavagem, né? É um equipamento gigantesco, robusto, né? Que ele faz a lavagem desse sal a fim de tirar essas impurezas, né? Sejam impurezas que ficam ali no próprio cristalizador, né? A gente fala de contaminantes físicos, né? Pedaço de material, ferro, madeira, qualquer coisa assim. E ele fazer um processo de lavagem para componentes químicos do sal, né? Porque o sal não é só cloreto de sódio em si, né? Você tem ali incidência de íons de cálcio, de magnésio, sulfatos e materiais insolúveis, a areia em si, né? Então essa lavagem ela remove grande parte desses íons e dessas impurezas, né? Para que no final você tenha 99,99% praticamente de cloreto de sódio, né? Mas ainda assim você tem um risco gigantesco, né? Por etapas, né? Na colheita você tem máquinas pesadas ali, né? Então você pode soltar um pedaço de ferro, um parafuso, né? Então pode chegar aí para o sal, né? Quando você está no processo de cura, né? Ele fica exposto em pátio, né? Você não tem um local coberto para colocar 400 mil toneladas de sal. Nossa, 400 que mil passa por aquela região toneladas de vê sal. o volume de sal armazenado, né? Esse volume é de colheita de um ano, né? Mas, Sim. enfim, isso só falando da salinha onde eu trabalho, né? Então, a gente fala aí do mercado do Rio Grande do Norte, assim, em torno de 3 milhões de toneladas de sal por ano, né? Um pouquinho mais, eu acredito. Mas, assim, quando ele está no processo de cura ali, em um pátio aberto, então você tem incidência ali de poeira, né? A gente tá a salina fica localizada num lugar onde venta muito, né? Então você tem ali poeira direto, né? Animais, né? Então pode ter alguma coisa ali, resto de animais, próprias fezes de animais, passarinhos, né? Etc. Né? Que estejam passando ali pelo local. Exato, né? E continua tendo o risco de perigos físicos ali, porque toda a movimentação desse sal, quando for feito, é máquina pesada também, né? Então é uma pá carregadeira, né? Ele passa por funil, esteira, etc. Então, quer queira, quer não, você vai ter aquele risco físico ali, né? E aí, quando entra no processo em si, aí você entra na parte mais detalhada do negócio, aí você tem equipamentos, por exemplo, você tem ímãs para remover materiais ferrosos, né? Você tem peneiras para remover pedras ou coisas do tipo, né? E você vai melhorando conforme o processo de beneficiamento ele vai sendo requintado, né? Então, por exemplo, um sal refinado ele passa por uma série de processos para chegar num nível de especificidade e ele tem barreiras físicas, PPCC, BPF, tudo, para deixar o produto conforme, né? Principalmente se for para consumo humano, né? Você falou aí você falou bastante de produtos físicos, né? As barreiras para os produtos físicos. Uhum. E os químicos, como é que são tratados? Os contaminantes químicos? Então, contaminantes químicos, só os naturais do sal, né? Que são o cálcio, magnésio, sulfatos ali, que já vem da água do mar, Sim. né? Então, isso aí a gente reduz na lavagem, né? Não elimina por completo. Não existe, não. Então, assim, não tem um outro perigo Existe. químico significante? Existe se você tiver, por exemplo, a manutenção não conforme, pode ter um vazamento de óleo, uma graxa, qualquer coisa, né? Quer queira, quer não, equipamentos É um pesados. perigo que é considerado, né? Mas a princípio não deve existir. Não né? deve existir, exato. E assim, o sal, por si só, ele já não permite que você tenha proliferação de micro-organismos. Então, ele não tem nenhum contaminante biológico, por exemplo, né? Mais de controle de processo ali para você não ter um contaminante por manejo de pessoas, né? Sim. Mas, exceto isso, ele naturalmente já é um produto excelente na questão de controle sanitário.
Pois é. E sal, tem validade, Teófilo? Então, impresso lá, né, na embalagem. por legislação, a gente é obrigado a colocar um prazo de validade, né? Então, aqui no Brasil, se não me engano, são 24 meses, né? 2 anos, né? Mas, por exemplo, o mesmo sal que a gente faz aqui para o Brasil com validade de 2 anos, a gente exporta para o Chile com validade de 5 anos, né? Só que, assim, se você para pensar, o sal do Chile, por exemplo, que é sal de mina, né? Ele está ali há milhões de anos ali no solo e nunca se acabou, e tá ali. Você extrai e tem que botar um prazo de validade, né? Então, não faz muito sentido, assim, até porque ele não perde nenhuma propriedade com o tempo, não acontece nada. O máximo que pode acontecer é a absorção de umidade. Sim. E aí você tem aquele processo, o sal fica os grumos, né? Uhum. Começa a pedrar, né? Vira As pedra. pedrinhas. Mas propriedade mesmo ele não perde, né? Legal. Você falou e comentou sobre o processo, né? A gente tem vários tipos de sais, né? Você tem o sal refinado, não sei qual eu digo os outros. Vamos lá, você pode separar por tipo de processo, né? Você tem o sal granel, sal grosso granel, que é aquele sal colhido e curado e tá ali na pilha, você pode tirar e usar, né? Você tem o sal beneficiado, aí ele pode ser moído ou ele pode ser refinado, né? O sal moído, né? Ele passa por um processo de quebra física para ele diminuir a granulometria, né? E o processo de refinado, ele passa pelo mesmo processo de quebra, porém ele tem um processo térmico para reduzir a umidade. Então você retira a umidade do sal e ele tem uma finalidade totalmente diferente, né? Por exemplo, para consumo de animais, agropecuária, né? Você coloca o sal moído, porque a umidade não interfere, né? Já para o mercado consumo nosso, né? Sim. É ideal que seja o processo refinado, porque senão vai vir aquele sal molhado e comercialmente falando ele não é legal, né? O aspecto que modifica do refinado se chama fluidez, né? Você pega o sal assim, ele sai, solta, ele meio que flui, né? Se você jogar ele de cima assim, ele parece uma cachoeirazinha bonitinha, né? O moído não, ele vai cair uma pedra assim, vai ficar o gromo, né? E nessa diferenciação, como é que são feitos os controles tipo de análise que é feita para cada tipo de sal? Pronto. Quando ele é moído, a análise basicamente é análise granulométrica, né? Para ver se o moinho fez o processo correto, para ter um padrão de grão ali, né? Do tamanho do grão, né? Então você pode ter um moído mais fino, você pode ter um triturado que é um pouquinho mais grosso, né? Ou se você não quiser moer, você pode pegar o sal grosso dali, ele tem uma variação muito Sim. grande, um intervalo muito grande de granulometria. E você tem um padrão químico ali. Por quê? Existe a adição de produtos químicos no sal, né? Por legislação, que é o iodato de potássio, né? Previne bócio, né? Então, o sal foi usado como, como é que eu posso dizer? Como a gente consome sal todos os dias, praticamente, né? Em poucas quantidades, é adicionado o iodato de potássio, porque ele também vai em poucas quantidades e é como se fosse uma dose meio que homeopática e você vai adquirindo aquele químico, né? O iodato de potássio que previne o bócio, né? Então, se for para consumo humano, basicamente ele vai ter que ter adição de iodato de potássio. Se não for para consumo humano, aí ele pode ter a adição de ferrocianeto, né? O ferrocianeto, ele é um antiumectante, que é justamente para o sal não empedrar, né? Porque apesar do sal, na teoria, né, na prática também ele não tem validade, ele pode empedrar. E aí, para processos industriais, por exemplo, você não pode ter um sal empedrado que ele não vai passar no processo. Vai passar nas slides. É usado com açúcar. Também é usado no açúcar? Não, é porque tem o mesmo problema com açúcar, né? O açúcar também, quando empedra, para passar nas máquinas, fica muito difícil. Aí atrapalha justamente aquele parâmetro que eu falei, que é a fluidez, né? Então, Sim. o sal não fluido, ele não entra em processo de saneantes, de tratamento de águas. Até a indústria alimentícia ele não entra. A gente é um dos parâmetros principais, né? Em relação a isso. E aí tem um porém nessa questão do ferrocianeto. Tem indústrias também que não querem o ferrocianeto, porque, por exemplo, se você adicionar no frigorífico, né, na carne, né, ela pode ter aquele tom esverdeado, assim, tipo você verifica assim, mais ou menos, fica uma coloração meio diferente, né? Então não é ideal você adicionar muito ferrocianeto, que ela vai dar uma coloração estranha. A pessoa vai pensar que está estragado, né? Uhum. Então existe esse cuidado em relação a isso, né? Então parâmetros granulométricos e parâmetros fisicoquímicos, né? Químicos desses que a gente adiciona, né?
E tem os próprios parâmetros do sal, que é cálcio, magnésio, insolúveis, que é próprio do produto em si. Legal. Você até falou já de uma pergunta que a gente ia fazer, que era em relação à parte do iodo, né? Que o iodo é adicionado ao sal, justamente como uma medida para prevenir o bócio, né? Que é uma doença. E, cara, como é que é essa adição? Assim, é uma certa porcentagem que adiciona? Como é que é esse processo de adição? É simples? Como é que funciona? Existe uma legislação, né, que dita quais os parâmetros que você tem que adicionar o iodo ali, né? Se eu não me engano, são de 15 a 45 ppm, né? E aí a adição é feita num processo onde a gente a gente dilui esse iodato de potássio, né? Então ele entra num sistema e ele é adicionado como se fosse uma aspersão, né? No processo de transporte do sal, depois do moinho, né? Ele entra numa rosca transportadora, uma rosca helicoidal, né? Então o sal ele é carregado, praticamente empurrado, né? E aí a homogeneização sempre é complicada. Então você tem que ter um sistema ali de aspersão, né? Que se você gotejar, você vai concentrar ali só no momento, né? Porque não homogeneiza. Então você tem que fazer como se fosse uma irrigação ao contrário, né? Caramba. Então você dispersa aquele iodato de potássio ali, né? Aquela solução, e aí ele vai homogeneizando dentro do processo, né? Quanto mais etapas você tiver, mais homogeneizado vai ter e no final você vai estar conforme, né? Quando você tem um processo simples, por exemplo, da moagem, que moinho, uma rosca ali de 3 metros, já vai para o invase. Como é que se homogeneiza, né? Aí você tem que estar com o controle ali bem em cima para não deixar o parâmetro sair fora. Poxa, legal. E Teófilo, sobre esse parâmetro aí, né, que é do iodo, vocês têm que fazer alguma análise anual para verificar, semestral, ou realmente só esse controle, realmente de manter essa inspeção já garante? Né? Assim, a gente faz o controle no processo a cada intervalo de tempo, cada meia hora ali a gente faz uma análise, né? Sim. Mas existem as contraprovas que a gente faz, seja para auditorias externas, algum cliente exige, né? Ou por parâmetro de legislação mesmo, né? Provavelmente existe no nosso documento lá de APPCC e BPF que ele rege os períodos de tempo onde tem que ser feitas as análises fora, né? Então ele é enviado para um laboratório externo, né? Ele faz a análise e retorna para a gente. Com o resultado. Legal. Entendeu? Interessante essa questão do iodo. E a gente fala assim, é muito... Parece estranho, né? A gente vê o sal ali armazenado, desde lá da colheita, né? A gente vê as montanhas de sal, né? Quem passa ali próximo à salineira já vê isso de cara. Como é que é feito? A gente que trabalha na indústria de alimentos, a gente tem um tema assim que é bem interessante, que é a rastreabilidade. Como é que é feita essa rastreabilidade de um produto tão... Como é que eu posso dizer? Tão difícil de medir, Exato, né? A quantidade, de estimar. Assim, não, esse lote aqui é isso aqui. Veio daquele mar. É uma commodity, né? Uma commodity é complicado, Isso. tudo em grande escala, né? Exato. Mas como é que é feito a rastreabilidade, ela é feita pelo cristalizador, né? Então, quando você delimita uma área ali específica, né? Então, você tem a área onde, quando você abasteceu, né? Com a salmoura, você tem o controle da densidade da salmoura ali, né? Enquanto permaneceu no cristalizador, né? Você tem o controle da lâmina de sal que foi formada, né? E de tempos em tempos, você faz a troca dessa salmoura, né? Então, quando você colhe aquele cristalizador, aquela área ali, o cristalizador que você fala, desculpa interromper, é as lagoas que você comentou? O espaço onde fica precipitando o sal, onde realmente é formado, né? Uhum. E aí, quando você colhe ali, que você destina para o pátio, né? Aí aquilo ali é uma pilha correspondente a tal cristalizador, né? Então, uma pilha, muito provavelmente, se você ver assim, aquela montanha de sal pode ser só um cristalizador ali. Né? Aí, quando ela chega na indústria, você já tem... Aí a gente sabe, não, pegamos sal de tal cristalizador aqui, que é o que está no processo, e assim, dependendo da demanda da época, assim, um cristalizador deve durar 10 dias de processo, 12 dias de processo. Interessante. O processo de rastreabilidade é até... Nada como você falou, com moto é complicado. Produtos a granel, principalmente também na verdade, é um desafio a mais para a indústria de alimentos. Não somente na indústria salineira, mas acho que qualquer outras indústrias também a gente tem esse nível de dificuldade, né? E assim, a nível de controle é complicado, cara. Você bota um produto ali a céu aberto, né? Então, quando você vai retirar, você não consegue raspar o fundo ali do pátio. Não tem como, né? Trazer então, tudo tá lá, né? Você já perde de repente tá um buraco lá, né? Você já perde um pouquinho ali, né? O que a gente consegue fazer para comprovar se o
o que a gente colocou ali realmente é aquilo ali, e a gente faz topografias, né? Como topografia de terreno normal, faz topografia na pilha, né? Só que aí o sal tem uma particularidade, ele varia a densidade dele, né? Em períodos mais úmidos, ele absorve a água e ele tem uma densidade diferente. Então, quando você vai fazer o cálculo da quantidade de toneladas ali pelo volume da pilha, aí, meu amigo, pode ser assim, uma variação de 50 mil toneladas de uma hora para outra. E aí, como é que você faz? Nossa. E aí, a gente pergunta a você. Como é que você faz? Então, o segredo é você padronizar o seu parâmetro, né? O seu processo. Então, hoje a gente faz topografias a cada 3 meses, né? E utiliza uma densidade padrão que corrige a densidade que dá no momento da topografia, né? Então, a gente sempre tem aquela oscilação, obviamente, né? Disse que de 2 a 5% de oscilação na quantidade de sal na pilha, né? Uhum. E a gente vai monitorando esses parâmetros a cada 3 meses. E tem dado, tipo assim, já passar por etapas onde deu uma diferença muito grande. Já. A gente tem hoje cerca de 1 milhão de toneladas em estoque, em pátio. Nossa, Não. né? Como Vai. imaginar isso? sabe? Pronto, aí faça aí 5% desse valor aí. Que Não, pode dar ainda dá de divergência. Muito. É muita coisa, né? Grande quantidade, commodity, enfim. Aham. Teófilo, e você, como é um cara assim do PCP, né? Como é que vocês fazem a previsão de demanda? Eu vi que você comentou no início aqui que, na verdade, vocês estavam produzindo menos sal do que vocês poderiam entregar realmente para o mercado, Sim, né? né? O mercado está consumindo mais sal do que vocês conseguem entregar. Como é que vocês fazem essa previsão de demanda, né? Para essa produção de sal? Ou vocês realmente produzem, assim, até onde der a planta, né? A planta dá para produzir capacidade máxima, 500 toneladas, vamos produzir 500 toneladas. Assim, o processo de colheita, produção e colheita do sal, a gente faz o máximo que der. E quanto a gente conseguir tirar de sal ali do cristalizador, a gente vai fazer, né? Porque o custo da operação é muito caro, então você tem que colher muito para justificar o preço que você está pagando ali no seu processo, né? Mas quando você fala assim de demanda do mercado, né? Como é que o cara planeja ali, depende muito do mercado. O sal, ele não tem sazonalidade praticamente, né? Ele é constante o ano todo. Alguns mercados específicos têm uma sazonalidade. Nutrição animal, por exemplo, né? Em alguns momentos o produtor rural ele está apenas deixando o boi no pasto, né? Quando você tem pasto disponível, e às vezes ele confina, né? Então, baseado no que ele está fazendo ali no manejo do gado, ele vai consumir mais ou menos sal. Então, nesses períodos de tempo, você sabe ali que você vai ter uma demanda oscilante, né? Uhum. Mas no Brasil em geral, quando você vai organizar demanda e oferta ali, você sofre muito impacto do sal que vem importado para o Brasil, né? A barreira geográfica que eu falei e o preço do frete. O mercado do sal é tão específico que assim, ele é meio que sacana mesmo, que o sal não paga uma carga dedicada para canto nenhum do Brasil, né? Então, o que a gente faz? A gente faz o chamado frete retorno. E a gente tem que mapear todos os fluxos logísticos de, por exemplo, grão que vem do Mato Grosso para cá, né? Móveis que vem de São Paulo para cá, né? E aí você pega esse transportador que veio, né? E para ele não voltar vazio, ele carrega com sal. E aí a gente paga só o valor do custo para ele voltar. Uhum. Por isso que a gente consegue fazer na questão rodoviária, né, dessa forma. Quando você tem a opção de fazer o transporte marítimo de cabotagem, né, a gente tem aqui no estado um porto-ilha, né, lá em Areia Branca, que é um porto em alto mar só para o sal. Então, as salineiras que possuem uma embarcação chamada barcaça, né, barco grande que transporta sal até lá, né, e aí quando forma um certo volume, carrega um navio e ele vai para algum porto do Brasil ou pode ir para exportação, né? Então, quando você tem a capacidade de jogar esse volume de sal e de fazer cabotagem lá para o Porto de Santos, por exemplo, e ali você consegue escoar muito mais rápido, né? E aí você não tem a concorrência aqui local de 20 salineiras no mesmo espaço disputando o mesmo caminhão que vai voltar para o sul, né? Então, você tem que analisar o fluxo logístico, você tem que analisar as safras de grãos, por exemplo, né? Grandes movimentações rodoviárias, você tem que ficar ligado se o transporte marítimo está sendo adequado, e aí você tem que entender quais são os mercados que você atende.
Se você atender só o mercado de nutrição animal é uma coisa, indústria é outra, se for para consumo humano é outra, e aí como é que você vai chegar a que preço, de que forma e em qual tempo, né? Então é meio que você faz uma sopa de variáveis para tentar entender como é que funciona. Viagem variável, né? Pra chegar no... Não é fácil não, cara. É realmente um produto que, infelizmente, tem um preço, né, baixo. E aí você tem que fazer esse manejo aí todo. Eu acho difícil, cara. Se você tiver R$50 e for de uma salina, você compra sal para as suas próximas 15 gerações. Porque... Diga aí. Quanto que é? Assim, Não, olha, no mercado já é barato. Imagina... Mas o preço do mercado é praticamente o preço normal, né? O preço logístico e o preço de quem está vendendo, atravessador, distribuidor e próprio supermercado, né? Porque o sal mesmo, 1 tonelada de sal grosso, ele é R$50. 1 tonelada. O quê? Nossa. Isso pra quem vai lá buscar, né? Tem que ir lá buscar. Aí você coloca mais... Mas tem muita gente, Teófilo, muita empresa que vai lá. Não, eu vou mandar um caminhão buscar aí. Tem. Porque assim, tem as modalidades de frete, né? Tem frete. A gente pode capturar esse transportador e fazer a entrega. Ou o cara, se ele tiver um caminhão, ele pode ir lá buscar, né? Faz a compra e vai lá buscar. Né? E a gente também faz, assim, por exemplo, a gente está numa situação onde não tem muito sal no mercado devido à chuva, né? Então tem outras salinas que vão lá e compram sal nosso, faz o beneficiamento e vendem, né? Entendi. Mas na região, tem quantas salinas? Curiosidade agora. Rapaz, é difícil de mensurar, porque existem as salinas padrões, existem as como é que eu posso dizer? Tem um pessoal ali informal, né? Sim, um pessoal menores, né? Salinas menores. Existem... tem as salinas grandes e nas salinas grandes, por exemplo, essa salmoura que eles descartam do cristalizador, eles vão para uma vala e tal, e tem gente que desvia aquilo ali, faz uma mini cristalização ali, colhe o sal ali em algum momento e vende. Nossa. Porque, assim, parece simples, né, o processo, vamos dizer assim, mas se você vai fazer Rapaz, tem mercado negro do sal. É um mercado bastante prostituído. Meu Assim, amigo. você disputa cada centavo. Né? Assim, de salinas grandes mesmo, grandes volumes, produção de mais de 300 mil toneladas anuais, a gente vai ter 6 ou 7, né? E muitas salineiras pequenas. E aí essas salineiras não necessariamente são produtoras de sal, elas só são beneficiadoras. Então, elas compram sal granel de outras salinas, beneficiam e revendem. Tá, que o beneficiamento, só para o público entender, é esse processo que você falou ou moagem ou refinaria. Isso. Geralmente, a maioria é moagem, que é muito mais simples, né? Para você ter uma refinaria, né? Precisa de um investimento bastante considerável, né? Fora uma inteligência toda ali por trás para fazer ela funcionar. Sim, com certeza. Assim, apesar de simples, né, assim, como você falou, parece simples. A gente tá aqui dizendo que é simples porque você disse que é simples.